Olá, professor Jacques por aqui. Pessoal, essa semana vou dar início a análises psicológicas de personagens icônicos de filmes e séries. E vamos iniciar com classe, né? Vamos aí iniciar com a Wandinha, a nova série da Netflix, a Wednesday, interpretada pela nossa maravilhosa Jenna Ortega. Nessa análise inicial, partiremos de três princípios. Esses três princípios vou analisar a parte filmológica, onde eu vou estar analisando iluminação, contexto, fotografia, de sonorização e tudo mais. Além disso, vou analisar também a parte do contexto social e familiar dela, tá bom? E por fim, farei a análise de perfil psicológico, perfil de personalidade. Vamos traçar a personalidade da Wandinha, onde ela se enquadra, conforme a Associação de Psiquiatria Americana, tá certo? Vamos lá comigo? Bem, inicialmente vamos fazer essa análise do filme, né? A Wandinha é conhecida na série original por Wednesday. É bem curioso esse termo, porque significa quarta-feira na língua inglesa, tá certo? O criador escolheu esse termo, esse nome para a Wandinha, porque tem um poema de 1838 que realmente coloca lá dizendo que criança que nasce na quarta-feira é cheia de desgosto, para trazer essa entonação para a Wandinha de tom fúnebre. Porém, esse mesmo poema fala de que crianças que nasceram na sexta-feira são amáveis e generosas. E não vamos deixar de lembrar de que a Wandinha nasceu na sexta-feira 13, né? Então ela tem esses dois conceitos trazidos por esse poema do próprio escritor, tá bom? Eu vou estar colocando aqui o poema para vocês darem uma olhada, tá? E é isso que foi o autor tentou brincar com essa interpretação futura para os analistas, né? Quem sabe? Vamos refletir sobre isso. E prestem muita atenção nessas duas características da quarta e sexta-feira da Wandinha, tá? Nós vamos utilizar mais lá na frente. Olha só. Lembrar também, gente, que eu, fazendo meus estudos, observei que o Wednesday, que significa quarta-feira, é o mesmo que o Wonder Day. Wonder Day, que significa, no inglês antigo, pai de todos. Seria o Odin, o deus dos deuses, o mais forte dos deuses. E depois veio o Thursday, que é quinta-feira em inglês. Agora presta atenção. Thursday, dia do Thor. Exatamente isso. Filho de Odin, Thor, tá certo? Então Wednesday é o pai Odin e Thursday o filho Thor. Então vejam que essa referência, para longe disso, dessa questão, é uma referência de empoderamento feminino, que se comparou a Wandinha com Odin, um ser do mais supremo dos seres de Asgard, né? O deus dos deuses. É um empoderamento feminino. Para a época, isso é grandioso, tá certo? Já em relação ao cenário, pessoal, é interessante observar que a direção coloca a colega de quarto, olha, quarto, né? Quarto da Wandinha, é uma menina bem animada, né? Muito colorida, bem frufru mesmo, né? Eu acredito que a intenção do diretor foi criar um clima, né, para contrastar com o gótico da Wandinha, uma vez que o próprio cenário é todo nessa penumbra, nesse tom mais escuro, o castelo é mais escuro, tudo é mais escuro, então iria competir com o lado gótico da Wandinha. Então, para criar esse contraste, eles criaram essa menina para dividir o quarto ao meio, mas tem outro símbolo aí, tá certo? Que eu falei lá atrás, olha, lembra que eu falei o quarto da Wandinha, gente, quarta Wednesday, ou seja, o quarto dela representa a cabeça dela. E lembra lá no começo que eu falei que é cheia de desgosto, quarta-feira, mas nasceu na sexta, amável e generosa, ou seja, realmente é meio a meio ela é, né? O lado dela é rosinha, todo legalzinho, e o outro lado é gótico. Traz essa referência, tá certo? Ela tenta sair do quarto, né, a amiga dela, mas não consegue, ou seja, quer dizer que é indissociável esses dois lados da Wandinha, não consegue se acabar. Certo? Esses dois lados eles são juntos e não vai acabar nunca. Ela vai ser gótica e vai ao mesmo tempo vai ser um docinho de gente, no modo dela, claro. O diretor também, gente, teve uma questão bem interessante, que o diretor, ele trouxe uma musicalidade, uma sonorização muito jovial. Não sei se vocês perceberam, eles colocaram lá Nothing Else Matters do Metallica. Só que assim, gente, por que botaram a música do Metallica exclusivo, né? Poxa, olha só, é uma música jovem, né, que vem passando mais de 3 gerações aí funcionando, dando certo, muito jovial, um rock, que a galera do rock gosta, então afetou essa galera um pouco mais gótica também, e vai afetar 3 gerações, vai chamar mais clientela pro filme. Lembrando que na 4ª temporada de Stranger Things,
eles usaram o The Master of Puppets do próprio Metallica também, só que por acidente colocaram essa música, e deu super certo. Então eles têm colocado o que tem dado certo e funcionou muito bem também no caso da Wandinha. Outra forma de prender os espectadores foi fazer, ou seja, usar o que dá certo para os personagens femininos. É o que? No caso, como ela tem uma personalidade diferente, instigativa, eles trouxeram o que tem mais de empoderamento feminino, que seria no caso das séries da Netflix. Nós temos aí a Enola Holmes. A Enola Holmes, ela faz essa investigação e tudo mais, ela busca se encontrar, sair da sombra do irmão e ter a própria lado investigativo dela, tá bom? E aí a Wandinha também puxa essa pegada, porém, ela é muito mais própria, porque ela não tem como... A característica da Wandinha é justamente não se preocupar com ninguém. Só que aí ela busca algo que preocupa sempre a ela. Veja que ela só vai investigar o que aconteceu com o pai dela, né? A realidade, a verdade. Ela busca a verdade sobre o pai dela, que é alguém que importa para ela. Ela busca a realidade sobre as visões que ela teve sobre ela e a imagem que tem no livro, né? Lá no Belladonna, que é ela destruindo, a visão da mulher antiga lá dizendo que ela destrói o local. E isso é muito curioso e ela vai buscar entender se realmente acontece isso, tá? Então é muito interessante buscar compreender essa questão. E outra coisa, gente, é o uso da franja, né, da Wandinha, que, diga-se de passagem, não está presente nas outras Wandinhas do passado, tá? Essa Wandinha, inclusive, tem essa característica da franja. A franja é um corte mais atual também, né, bem contemporâneo, e eles trouxeram essa Wandinha mais nesse tom, nessa pegada mais adolescente mesmo. As outras Wandinhas estão mais naquele tom mais infantil e essa já está mais adolescente, né? Já tem essa visão um pouco diferenciada aí. Uma característica dessa franja, ela serve para poder trazer uma expressão interna da Wandinha. Quando ela está mais gótica, mais diferenciada, o que acontece? A franja fica reta, cobrindo metade dos olhos e dando aquela entonação mais fúnebre mesmo, tá? E percebam que ao tempo que ela vai abrindo mais o coração, ou momentos em que ela está mais reflexiva com relação às coisas positivas da vida, essa franja vai abrindo, né? Como se servisse para uma... como é que eu diria? Como se servisse para ser uma abertura de palco, né? Então, pessoal, assim, deixando um pouco essa parte da filmologia de lado, porque assim, a gente passaria aqui a vida inteira discutindo isso, porque tem muitos símbolos ali, tá? Vamos chamar a nossa segunda parte, que seria discussão sobre a família da Wandinha. Olhando para a questão familiar da Wandinha, nós observamos algumas características. A principal delas, que eu observei com força, é justamente essa repetição, esse reforço de um padrão mórbido da Wandinha, da família da Wandinha, certo? Que pode representar aí um argumento para reflexão sobre famílias e comportamento familiar tóxico, tá certo? É um padrão, né? Todos os integrantes vivem uma cultura familiar de louvar o mórbido. É comum isso lá neles, tá? Trazendo a informação também que esse padrão, ele é transgeracional, ou seja, é a mãe, é o avô, é o tio, é o primo, é o irmão, todos eles cultuam esse padrão mórbido. E detalhe, o único sorriso que a Wandinha deu muito sincero e muito forte no filme foi quando ela viu o tio Chico e o irmão dela de novo, né, e o pai. Então veja que sempre esse sorriso forte, sincero e aberto é somente para a geração dela, para a família dela, para o único círculo que ela realmente se sente pertencente, né? Ok, então essa parte é familiar. O contexto social dela, bem, no critério de sociabilidade, a Wandinha ela esboça um padrão evitativo, porém não é evitativo de personalidade, perfil de evitação, não é isso. Ela não tem medo da sociedade, ela não tem problema com a sociedade. Ela simplesmente, ativamente, não quer e não acha interessante a sociedade convencional, certo? É isso. Então é um padrão evitativo, ativo, é ela que não quer. O desinteresse, por se sentir-se pertencente a grupos, ela não tem nenhum interesse, exceto da família dela, né? Ela é competitiva, sim, é competitiva, somente quando ela se sente desafiada. Mas ela não tem interesse de participar de grupos de desafio. Ela simplesmente, só quando se sente desafiada, que é o interesse dela estar participando, ela vai fazer. Ela vai com muita intensidade, né? Agora, também falando em intensidade, observamos na Wandinha uma intensidade de alguns pontos muito fortes. A anedonia,
o embotamento afetivo e a apatia. Ah, mas não é a mesma coisa? Anedonia, embotamento afetivo e apatia? Bem, não é a mesma coisa. E eu vou explicar para vocês, tá? Ó, a anedonia é a incapacidade de você sentir prazer nas coisas que você tem no dia a dia. Por exemplo, pessoas que são depressivas, elas não sentem mais prazer, por exemplo, jogar futebol com os amigos antes ela amava, então não gosta mais. Jogar dama e xadrez com os amigos, não gosta mais. Então era a rotina que ela gostava, já não gosta mais. Isso é anedonia, muito comum em depressão. Não é o caso da Wandinha, que ela simplesmente não tem esses interesses, porque ela não sente prazer nessas coisas convencionais da sociedade convencionais. Mas tudo aquilo que é dentro do contexto de cultura dela, ela gosta, né? Bem, o embotamento afetivo, qual a diferença dele para a anedonia? Porque assim, o embotamento afetivo é a incapacidade de expressar o sentimento, né? A alegria, né? Ela não tem aquele sorriso solto que é comum nos outros adolescentes, tá? Então ela tem esse embotamento afetivo. E tem a apatia, que já é diferente, que é a incapacidade de sentir emoção e desinteresse pelas coisas. É diferente completamente. Ela não tem o interesse, ela não tem aquela motivação que cria o interesse pelas coisas, tá certo? Na anedonia, ela tem a capacidade de sentir o prazer do fazer. E aqui ela vem antes do fazer, tá? É o interesse mesmo, tá bom? É o sentir essa emoção de interesse e desinteresse pelas coisas. Essa é a diferença, tá bom? E aí ela tem os três. Então não daria nem para enquadrar aí num transtorno, se fosse o caso, não é o caso, mas se fosse, seria muito complicado para o clínico ter que lidar com esses três critérios fortes aí do perfil psicológico dela. Mas aí mais focado no contexto social, aqui que eu tô falando, tá certo? É focado nessa relação com o outro. Então essa anedonia, o embotamento afetivo e a apatia, ela é muito presente nessa relação com o outro. Percebam também que a expressão social dela é diferenciada. Então, pouco movimento dos braços, observe que ela sempre está com os braços colados ao corpo, ou andando rápido, ou andando devagar, ou até correndo mesmo. Ela deixa os braços sempre encolhidos e os ombros também, mostrando que ela tem um espaço curto que não está disponível. Ela é bem clara com relação a isso, né? E reforça isso quando ela não tem a expressividade facial mais próxima ao sorriso, né? Os ombros dela são um pouco caídos, o semblante é cabisbaixo, mas com o olhar bem alto, né? Assim, ela baixa o semblante, mas levanta o olhar, simbolizando que ela é sim apática, mas não é tola, não é besta, tá? Ela está muito atenta, é isso que ela quer demonstrar. E o principal, claro, a inexpressividade facial, em especial pela ausência de sorriso, né? Para denotar mais ainda a empatia dela, aliás, a não empatia. E é isso. Então, assim, essa parte, a parte desse aspecto, é isso. Então, entrando agora numa análise psicológica da Wandinha, a gente teria que entender o que seria o perfil de personalidade. Inicialmente, eu vou fazer um resumo, né, do que seriam os perfis de personalidade, que é utilizado no Manual de Transtornos Mentais, DSM-5, tá certo? Como transtorno, porém é utilizado em outros lugares muito importantes e interessantes, por exemplo, o FBI, a CIA utilizam para traçar perfil de criminosos, de testemunhas, para saber como lidar com aquele sujeito, conforme as características de personalidade deles, tá? Para poder entrar no jogo deles e poder saber lidar melhor, certo? Trazer mais informações que eles precisam. Eu vou me focar mais nesse aspecto de olhar os traços e perfis e não estar olhando para um transtorno em si, até porque seria um pouco mais complicado e aí seria muito mais longo esse vídeo aqui, tá? Então, olha só, os grupos, né, são classificados em ABC, são 3, tá? Então, o ABC seria o A, seria os esquisitos e excêntricos, o B seria os antissociais e dramáticos, e o C seria os evitativos, os dependentes e os compulsivos. Beleza? Então, de cara, a gente já sabe que até no próprio seriado, fala no começo, quando ela chega na escola nunca mais, o rapaz diz, você é bem excêntrica, né? Ou seja, ela já estaria aí de cara no grupo A, tá bom? Por quê? O pessoal do grupo A, os esquisitos e os excêntricos, né? Exatamente isso. Então, assim, a gente não precisaria nem olhar os outros grupos, mas depois, com mais calma, se vocês quiserem, a gente pode explanar melhor essa parte. Comenta aí se você quiser que a gente explore esses outros traços B e C, pra gente entender, tá? Então a gente vai fazer outras análises também. Mas comenta aí se você quer que a gente trabalhe também esses outros temas, tá? Então, assim, a Wandinha, dentro do grupo A, ela se enquadra minuciosamente em 2 perfis de personalidades aí, tá? Eu vou ler os perfis
E vocês vão dizer comigo aí se vocês concordam ou não, tá? Então, assim, o esquizoide, transtorno esquizoide, vou ler aqui para vocês, vou pegar aqui meu Kindle, vou fazer olhar aqui para vocês, vamos lá. Esquizoide, distância social e frieza emocional. Gente, precisa a gente nem olhar para o seriado para entender que realmente, de fato, a Wandinha tem essa frieza, essa distância social, ela prefere, ela assume isso, tá? Inclusive, ela fala uma vez que sabe que as pessoas sentem o que é emoção ou emoção, ela prefere não lidar com aquilo. Ela é bem clara com isso, ela fala no próprio seriado, né? Opção por atividades solitárias. Ela remete, fala isso, expressa claramente também no seriado que ela prefere atividades solitárias. Pouco ou nenhum interesse em experiências íntimas com alguém do sexo oposto ou do sexo, né? Ou seja, ela não tem esse interesse. Mesmo estando na adolescência, ela se entrega, ela deixa, na verdade, porque o rapaz é muito cortês e ajuda ela muito, e ela fala o termo fazer valer a pena também, né? Dá essa oportunidade, essa exigência e tudo mais. Ela experiencia e acaba sendo aquela tragédia, né? Então é isso, ó. Prazer em pouca ou nenhuma atividade. Lembrando aqui que ela realmente não sente prazer em nada que faz, exceto aquilo que está dentro do enquadramento de família dela, né? Que vai secar animais, que ela ganha inclusive de presente e tudo mais. Então sempre tudo que está no lado mórbido que a família remete a ela. E a família sempre reforça esses comportamentos de ir para o gótico, para o fúnebre. Não tem amigos ou confidentes. Realmente o esquizoide não possui essa forma de lidar com a sociedade. Eles preferem mesmo estar comprimindo essa parte social, reprimindo mesmo essa parte social, porque não é interesse dele, tá? Indiferença a elogios ou críticas. Em vários momentos do seriado, ela recebe elogios e recebe muitas críticas. Aquilo não faz nenhum sentido para ela. E realmente se enquadra aqui, né? Realmente fecha todos os elementos para perfil de personalidade esquizoide. Parece que o escritor olhou para o DSM-5 e colocou dentro da Wandinha na hora de escrever o roteiro, né? Olha só, já a personalidade esquizotípica é um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês a diferença agora aqui. Tá. O esquizotípico, todos estão no mesmo grupo, tá? Do grupo A, tá certo? Esses dois estão no mesmo grupo. Só que é um pouquinho diferente aqui, que seriam as capacidades reduzidas para relacionamentos íntimos, tranquilo. Lá ela só não prefere, aquela capacidade totalmente reduzida. Distorções cognitivas, ela consegue visualizar algumas coisas, fazer interpretações, pensamentos mágicos, que faz muito sentido com o que a gente presenciou no seriado, não é isso? Exatamente. Esses pensamentos mágicos dela também combinam com outras coisas, por exemplo, eu fiz assim, alguém apareceu, olha, então fui eu que chamei a pessoa, então foi um ato meu. Então começa a criar pensamentos, a cabeça dela não tem nada nem de ilusão, nem delírio, mas acaba sendo interpretações que ela faz conforme vai emparelhando comportamentos com coisas que acontecem na rotina dela, certo? Só isso. Ela tem uma crença mais forte naquilo tudo que está rodeando ela, tem pensamentos mágicos. E ela tem muito disso, né? As visões dela podem ser interpretadas como pensamentos mágicos também, quem sabe, né? Lembrando que o filme é sempre um cartoon, é um ícone, né? Ele tenta reforçar para deixar bem legal, né? Mas é isso. A outra seria assim, experiência perceptiva em comum, que é parecido com isso que eu acabei de falar, certo? Desconfiança ou ideação paranoide. Sempre desconfiando de todo mundo é um caso muito peculiar da Wandinha, né? As pessoas tentam fazer algo para ela, ela se afasta, por que você está fazendo isso, né? Ela realmente desconfia da integridade da ação das pessoas. Inclusive o rapaz que ela disse que era um monstro, né? Ela desconfiava dele o tempo inteiro. De outras pessoas ela desconfiava de todo mundo, até encontrar o primeiro que ela apontou, né? O primeiro que ela apontou. Aí começa ela se sentir mais à vontade ao longo do tempo, quando descobre que não, mas enfim. Vestir-se com o que não combina, em desacordo com as convenções sociais. Olha só, não preciso nem dizer que ela é totalmente peculiar nos modos de vestir dela, é totalmente referenciado com as questões já de família, como eu falei, e isso é muito forte, muito intenso, certo? Lembrando, gente, assim, mas você botou 2 perfis para ela. Pode isso? Eu vou dizer para vocês, pode sim. Os manuais, todos os manuais são bem claros em dizer o seguinte, não só podem ter 2 transtornos, como pode ter 2 traços, 2 perfis de personalidade na mesma pessoa. Um não anula o outro, tá? Você pode vivenciar os 2.
Também lembrando, gente, vocês fazer uma chamada para o caso de que só se pode dizer que é um perfil de personalidade quando ele tem muita frequência, né, ao longo da existência das pessoas, e normalmente já acontece desde criança, já começa a elaborar esses perfis, tá? Mas normalmente no início da adolescência para a vida adulta é que eles se firmam de verdade, tá bom? Outra questão é que não é porque você tem um perfil de personalidade dessa natureza que você está doente, não é assim que funciona, tá? Um traço de personalidade não necessariamente é um transtorno de personalidade, entendam isso. Só se considera transtorno quando os sinais e sintomas são inflexíveis, mal adaptativos, quando eles causam um prejuízo funcional nas coisas que você faz muito forte. Ou então traz para você um sofrimento muito forte, muito subjetivo também, né? E aí sim nós estamos falando de um transtorno. Claro que tem também a questão do tempo, tem assim, um prejuízo para a sua vida e para o tempo. Assim, passou mais de 6 meses, a gente começa a falar desse prejuízo funcional muito grande, aí sim nós estamos falando de transtorno. Mas até então você ter apenas traços como a Wandinha tem, a Wandinha não tem um transtorno, a Wandinha só tem traços para um perfil de personalidade, tá certo? E aí? Vocês concordam que a Wandinha seria esquizotípica e esquizoide? Teriam outra sugestão? Então já curte, já comenta, segue a gente, porque a gente vai fazer mais análises dessa natureza e manda aí para sua amiga Wandinha e para o seu amigo cinéfilo, tá bom? Um abração, se cuida, gente. Tchau, tchau.